Pode ficar esperando aí que a justiça de Deus cairá sobre a sua vida. Não. Olá, Tarajeiros e Juros, como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Gente, estou num ambiente diferente, na verdade eu estou no jardim de inverno da minha igreja. E esse vídeo é um vídeo super interessante, nós vamos falar sobre a justiça de Deus, né? Só que sobre a justiça de Deus e a prática dessa justiça, que é muito importante. Eu anotei algumas coisas aqui porque realmente é um tema bem complexo, na verdade ele é muito mais profundo do que eu vou falar aqui, mas eu espero que de alguma forma ou de outra já ajude a esclarecer a base principal da justiça de Deus. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de esclarecer que a gente não vai entrar na justiça do homem, no sistema legal e judicial do homem, até porque nós sabemos que a justiça do homem ela é moldável, ela é adaptada de acordo com a sociedade. Então a sociedade em si, ela gera, né, e rege as leis de acordo com o comportamento daquela sociedade. Dependendo do local, do país, as leis são completamente diferentes de outro país, e assim vai. E também a lei do homem é totalmente temporal, então a lei que era feita antigamente já não se aplica às leis modernas desse tempo, com esta sociedade, que é totalmente ao contrário da lei de Deus. A lei de Deus é uma lei inerrante, é uma lei de um caráter reto. Então, a lei de Deus, ela não é modificada. E a lei de Deus está sobre todos nós, independente de quem seja, independente de classes ou qualquer outra coisa. A lei de Deus, ela é perfeita em sua totalidade. Mas vamos nos aprofundar um pouco sobre isso. Primeiro, eu quero ler Romanos 5:12. Vamos lá. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós nascemos do pecado. E este homem que é citado nessa passagem é Adão. Então desde Adão nós nascemos do pecado. Então Deus nos deu a primeira justiça, que é a justiça da salvação. Essa justiça é a justiça por meio da misericórdia através de Cristo Jesus. Então Jesus morreu por nós e através do santo sacrifício dele, onde ele foi crucificado, ele morreu pelos nossos pecados, nos entregando a verdadeira justiça de Deus, a justiça da salvação, nos entregando o direito de sermos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Então, uma vez que nós reconhecemos isso, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nosso Rei, nós ganhamos a justiça de Deus, nós pegamos para nós a justiça de Deus e nos tornamos uma nova criatura. Então por isso que nós usamos um termo falando que nós fomos justificados, porque nós fomos justificados na cruz. Jesus morreu por nós, para que nós que nascemos do pecado fôssemos lavados pelo sangue de Jesus e nos tornássemos uma nova criatura. Oh glória! Eu não consigo ficar parada quando eu falo disso. Então vamos lá. Então nós temos a justiça através da salvação. E eu vou ler um versículo que está em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus! Aquele que não conheceu o pecado, no caso Jesus Cristo, então ele morreu por nós. Ele nos salvou de toda a condenação. Então nós precisamos reconhecer para tomar posse da justiça da salvação, da justiça de Deus. Glória a Deus, Senhor. Opa! Agora nós vamos pro 2, que eu chamei de implementar a justiça de Deus. O que é isso? Primeiro eu vou ler Deuteronômio 10, 17 e 18. Vamos lá.
Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Esse é o nosso Deus, não faz distinção de pessoas, ama a todos, mesmo os que o ignoram, e faz justiça aos órfãos, viúvas e ama o estrangeiro. No caso, nós podemos chamar esses estrangeiros também de refugiados, né, no nosso tempo. Também, mas aqui mostra o quanto nós temos que também aplicar as obras de Deus, as obras sociais, o quanto nós temos que amar uns aos outros, o quanto nós temos que nos dedicar às ações sociais, né? Então, através da fé em Cristo, nós fazemos as obras também. Então aqui eu chamei de implementar a justiça de Deus através de nossas vidas, através da revelação da verdade que nós... Peraí que tá passando uma moto. Através da revelação da verdade que quem é o nosso verdadeiro Criador em Cristo Jesus, nós passamos a também ser testemunhos vivos dessa glória, dessa justiça. Então eu quero ler Tiago 2:26. Em Tiago 2:26, portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a partir do momento que a gente toma posse da justiça da salvação, nós temos que aplicar a fé também fazendo obras, também servindo, também amando, também testemunhando, também sendo um testemunho vivo de Cristo nessa terra. Essa é a justiça através de obras, a justiça social de Deus. E isso é muito importante nós aprendermos. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, que é justiça que esperamos versus justiça de Deus. Muitas vezes nessa caminhada com Deus nós esperamos certas justiças, né? Que vem muito do nosso conceito de justiça. A gente até acaba sem querer comparando com a justiça que os homens implementam sobre nós, ou sobre a justiça que a lei é formada. Mas sabemos que muitas vezes acontece injustiças através da justiça do homem. Por isso que a justiça do homem não se compara com a justiça de Deus. Então, muitas vezes durante a nossa vida, a gente espera que certas justiças sejam aplicadas. Mas a nossa vida com Deus, genuinamente, a nossa vida com Jesus, não é esperar a justiça dos homens ser executada, mas sim direcionar o nosso olho para a justiça de Deus. E também não é ter aquele sentimento do tipo, ah, você fez isso comigo? Então tá bom, pode ficar esperando aí que a justiça de Deus cairá sobre a sua vida. Não, isso não é legal, entende? Isso não é nem um pouco legal. Pelo contrário, a gente pode ver que na Bíblia, muitos homens de Deus passaram por injustiças. Paulo apanhou, Paulo foi preso, José foi preso, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e assim vai. Muitos homens passaram por tribulações e na própria Bíblia fala, nós passaremos por tribulações, tanto os justos como os iníquos passarão por tribulações. Nessa vida nós não vamos fugir das tribulações. E Cristo, Ele é maior, pois eu sei que o Espírito Santo que está em mim, Ele providenciará as melhores coisas para eu poder seguir o caminho certo, né? Às vezes eu posso estar passando pela tribulação, né? E falar, caraca, não tá rolando a justiça aqui, Deus? Mas está sim, né? A gente pode passar por essa vida sem ver a justiça dos homens sendo feitas, mas a de Deus sempre será, porque Ele nos entregou a promessa de que Ele voltará. Então esse é o nosso foco. E Ele também nos entregou a promessa de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então esse é o nosso verdadeiro foco em relação à justiça. Então, se estiver acontecendo qualquer injustiça aqui, nós vamos orar, nós vamos suplicar, mas
se nós não estivermos vendo, nós vamos continuar crendo na justiça de Cristo, que não precisa ser material, que não é aqui, é lá. Focar os nossos olhos no eterno, né? Na vida eterna. Então isso traz paz nos nossos corações, né? Mesmo em meio a injustiças dos homens, nós já fomos justificados, nós somos amados. É muito bom esse rolê. Então, a justiça que esperamos versus a justiça de Deus. E eu vou ler aqui uma coisa que é Salmos 11, 5 e 7. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Porque, aí o 7, tá? Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Então, ele olha para os retos, para os que estão no caminho de Deus. Ele cuida de nós, né? Independente das circunstâncias humanas e materiais, Ele está cuidando de nós. Creia que o Senhor não desiste de você. Ele está cuidando de você a todo tempo, em todo tempo. Ele está com você. Ele não te abandonará. Isso é uma coisa muito importante. Tem uma outra passagem que eu quero muito ler, que é o Sermão do Monte em Mateus. Mas espera aí que eu tenho que lembrar, porque me veio aqui agora na mente essa passagem. Peraí. Aqui, Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nesse caso, não é fome e sede de justiça dos homens, é fome e sede de justiça, da justiça de Deus, da justiça que nós estamos conversando aqui, a justiça da salvação. Tenha fome e sede também para falar da justiça de Deus, para que as pessoas sejam salvas através dessa justiça tão maravilhosa que Deus nos entregou, né? E uma outra coisa que ele fala aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, as obras que nós temos que fazer sempre com muita misericórdia, com muito amor, né? Então, lidar com as circunstâncias da vida de uma forma melhor, né? Matar a nossa carne todos os dias. E o 10 que eu queria ler, que é: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, Deus já sabia que através da justiça dele, a justiça da salvação, ia gerar também perseguições. Então, pessoas são perseguidas por pregar a palavra de Deus, né? Pessoas são perseguidas por terem fome de Deus, por falarem de Deus. Então, às vezes, você é um recém-convertido, você tá com aquela fome, com esse fogo que nunca se apagará em nome de Jesus, né? Que é um fogo constante pro resto da tua vida. E você tá lá e falando de Deus, e tem pessoas, às vezes, que te desanimam. Ou falam que você é religiosa, ou falam que você só fala de Deus, não entendem o processo que você está vivendo, que é magnífico, né? Não se desanima com essas pequenas ou grandes perseguições, né? Deus te levantou para você falar dele. Deus te levantou para que você seja um testemunho vivo da graça dele, da misericórdia de Cristo, para que nós possamos fazer obras boas, para que nós possamos entregar amor, paz, sabedoria de Deus, entendeu? Para um mundo que jaz o maligno. Então, não precise se calar e não precise achar que a justiça não está sendo feita por causa das perseguições. Pelo contrário, é pela justiça ter sido feita que há perseguições. E Jesus fala isso aqui. Então, tem uma parte que ele fala: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui na Bíblia, nós podemos ler grandes profetas, grandes homens de Deus que sofreram perseguições, ou até mesmo que estiveram em circunstâncias de injustiças sociais.
mas eles continuaram seguindo a justiça social de Deus, seguindo a palavra, sendo retos e seguindo a justiça de Deus, não olhando para as injustiças que sofriam, mas olhando para Deus e crendo que Deus fará justiça. Foca os teus olhos no eterno e a justiça de Deus estará com você, hoje e sempre. Seja a luz do mundo. Ande com muita leveza, amor e muita fé e a justiça em obras. Um beijo da Lola, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Foi um vídeo desafiador, mas eu amei e aprendi muito também fazendo esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham se edificado aí com a palavra de Deus, porque Ele é maravilhoso. Um grande beijo, a gente se vê. Deixa seus comentários e o seu like aí pra gente poder chegar em mais vidas, que esse é o propósito verdadeiro desse canal. Beijo!